No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os strides, sobre como eles foram criados, para que eles servem e como que eu vou introduzir eles nos meus treinos. Então vamos lá. E aí, chat, hoje a gente vai falar sobre os strides. Primeira coisa, me fala sobre quais eram os problemas que os strides vieram para resolver. Fala, beleza? Então, bora nessa. Os strides surgiram justamente para resolver aquele problema clássico de corredor que só faz volume, volume, volume e acaba ficando meio lento ou sem aquela coordenação fina. Basicamente, se você só corre devagar e por muito tempo, chega uma hora que o corpo meio que esquece como é correr rápido e consciente. Então, os strides entraram em cena como uma forma de dar aquele reset neuromuscular. São piques curtos, controlados, que ajudam a manter a velocidade e a coordenação sem gerar fadiga pesada. É tipo um lembrete para seu corpo de como correr rápido, mas sem deixar você moído. Vamos diferenciar primeiro qual que é a diferença de um stride para um treino intervalado. Porque nos dois, de certa forma, a gente pensa em intervalo, que você corre rápido e depois descansa, né? Qual que é a diferença de um stride para um treino intervalado? Ótima, vamos diferenciar. Então a grande sacada é que o stride é bem mais curto e bem mais relaxado em comparação com um treino intervalado tradicional. No intervalado clássico, você tem repetições mais longas, muitas vezes intensidade de VO2 máximo e um descanso calculado para te deixar pronto para a próxima repetição, mas ainda com um nível de esforço considerável. Já o stride é um bicho diferente. Ele é curto, coisa de 20 a 30 segundos, feito em alta velocidade, mas com a ideia de manter tudo muito relaxado e com foco na técnica. E o descanso entre eles é bem completo, justamente para você não acumular fadiga. É mais um polimento do que um treino de condicionamento pesado. Em outras palavras, o intervalado é treino mesmo, que vai te cansar e construir capacidade. O stride é tipo um ajuste fino, para deixar você ágil e coordenado, sem tesão na carga. O stride, uma vez eu vi que ele serve para gerar mitocôndria no corpo, porque quando a gente faz um stride que vai estar próximo ali da velocidade máxima, a gente vai estar ativando os músculos de contração rápida, que são músculos que não são tão ativados no treino de endurance. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue ativar bem esses músculos e por isso talvez crie mitocôndria e desenvolva eles. Isso faz sentido? Olha, faz sim sentido, mas vamos colocar isso em contexto. Os strides não são exatamente o tipo de estímulo principal para gerar mitocôndrias, porque o grande campeão da biogênese mitocondrial é o treino aeróbio contínuo, aquele que se faz em zonas mais baixas por bastante tempo. É esse tipo de treino que realmente aumenta a densidade mitocondrial nas fibras de contração lenta. Por outro lado, quando você faz strides, você realmente ativa mais aquelas fibras de contração rápida que não são tão solicitadas no endurance puro. Isso pode sim trazer um benefício de eficiência e até ajudar indiretamente a ensinar seu corpo a usar essas fibras de forma mais econômica e coordenada. Mas o efeito direto de criar mitocôndrias é mais uma consequência geral do treino variado do que uma função principal dos strides. Resumindo, strides são mais para acordar essas fibras rápidas, melhorar a coordenação e dar aquele toque de velocidade sem gerar muita fadiga. Tá, então vamos contar um pouco sobre a história da criação dos strides. A gente sabe que no começo, ali no final do século XIX, as pessoas só faziam longão de Z2. Chegou ali na década de 30, os alemães começaram a introduzir os treinos intervalados. E aí depois veio o Lydiard, que introduziu o período de base, que um dos pontos importantes do período de base era os strides, é isso, né? Exatamente, você pegou bem a linha do tempo. Lá no final do século XIX e começo do XX, a galera era basicamente do longão de Z2 mesmo. Ou seja, muito volume em ritmo confortável, mas sem muita sofisticação. Depois, nos anos 30, os alemães e também os escandinavos começaram a introduzir treinos intervalados, trazendo uma desvariedade e intensidade para cima da mesa. Aí entra o Lydiard, que lá pelos anos 50 e 60 popularizou essa ideia de período de base bem estruturado. E no meio desse período de base, os segredinhos dele eram exatamente os strides. Ou seja, enquanto você estava construindo uma base aeróbia forte, você inseria esses strides para manter a velocidade, a coordenação e a perna solta, sem deixar o corpo esquecer como é correr rápido. Então sim, é isso mesmo. Strides viraram uma peça-chave dentro desse quebra-cabeça que o Lydiard montou para transformar corredores em atletas completos. Você colocou para mim aqui que na década de 50 ainda entrou a escola de Igloy. Como é que eles se diferenciavam da escola de Lydiard?
Claro, vamos nessa. Então, enquanto o Ledyard era famoso por aquele approach de construir uma base aeróbia gigantesca e depois ir adicionando camadas de velocidade com os strides e outros tipos de treinos mais específicos, a escola do Mihail Igloi tinha uma pegada um pouco diferente. O Igloi era mestre em usar um sistema de intervalos muito mais fracionados e variados. Ele não seguia uma estrutura tão linear de base longa e depois velocidade. Em vez disso, ele fazia treinos com muitas repetições curtas, mas com variações constantes de ritmo e intensidade. Ele tinha aquela ideia de fresh, good, hard, mudando o esforço dentro de um mesmo treino para manter o atleta sempre com um nível de estímulo neuromuscular bem diversificado, mas sem deixar o cara chegar no nível de exaustão total. Em resumo, o Ledyard era mais sobre construir uma base longa e depois refinar boas strikes e outros estímulos, enquanto o Igloi trabalhava com uma variedade maior de intervalos curtos e mudanças de ritmo para manter o atleta sempre esperto. Então, na escola de Igloi, os caras faziam vários tiros curtos, mudando a intensidade, enquanto que no Ledyard era um monte de tiro ali nos 90% de velocidade máxima, é isso, né? Agora me fala sobre a escola de Oregon, como é que eles diferenciaram das escolas anteriores? Exato, você pegou bem a diferença. O Igloi gostava dessa variação de intensidades em intervalos curtinhos, enquanto o Ledyard apostava em strides mais controlados e próximos a uma velocidade alta, mas sem ser pancadaria total. Agora, quando a gente fala da escola de Oregon, que é associada a caras como Bill Bowerman e Bill Dellinger, ele trazia um enfoque bem interessante. Uma mistura de treinos de colina, de pista e de coordenação. Eles eram conhecidos por focar bastante na técnica e na economia de corrida, além de incorporar exercícios de coordenação e formas de treino que não eram só sobre volume ou velocidade pura. Em outras palavras, a escola de Oregon meio que pegou o melhor dos dois mundos. Eles integraram o trabalho de força e técnica, como correr em subidas curtas e fazer drills, com treinos intervalados e strides de uma forma bem equilibrada. O resultado era uma abordagem mais completa, pensando tanto na parte mecânica quanto na parte fisiológica, e isso acabou diferenciando eles das escolas anteriores. O que é esse tal de técnica de run tall que você colocou aqui? Ah, boa. Na verdade, o que eu mencionei foi Run Tall, que é basicamente uma técnica ou um princípio de postura. Run Tall significa correr alto, ou seja, manter uma postura ereta, com a coluna alongada e o tronco estável, sem se curvar para frente ou afundar o peito. Isso ajuda na eficiência da corrida, melhora a respiração e também reduz o risco de lesões, porque você distribui melhor o impacto. Então, quando eu falei da escola de Oregon focar nessa parte técnica, Run Tall é um desses conceitos. Correr com a postura bem alinhada para ganhar eficiência e correr de forma mais econômica. Você corrigiu o meu sotaque de inglês, que é péssimo, mas tudo bem. Na década de 90, e chegamos em Jack Daniels, que, como você já disse, ele não é o whisky, né? O que o Jack Daniels, da Fórmula da Corrida, falou sobre os strides? O Jack Daniels aí não é o do whisky, mas é o grande treinador e o cara da famosa Daniels Running Formula. O Daniels ajudou a sistematizar de vez os strides dentro de um plano de treino moderno. Ele recomendava usar strides como pequenas injeções de velocidade controlada, geralmente depois de treinos fáceis, para manter a mecânica afiada, sem gerar muita fadiga. Na fórmula deles, os strides são tipo aquele campeirinho. Você faz uns 4 a 6 strides de uns 20 segundos cada, em uma velocidade bem rápida, mas relaxada, com bastante recuperação entre eles. Assim você mantém a técnica de corrida em dia e prepara o corpo para ritmos mais rápidos, sem deixar de lado o foco principal do treino. Você citou aqui o tal do VDOT. Eu ouço falar isso aí faz um tempo, mas eu não faço a menor ideia do que é um VDOT. O que é o tal do VDOT? O famoso VDOT. Então, o VDOT é uma criação do próprio Jack Daniels e é basicamente um jeito elegante de traduzir a sua performance de corrida em uma espécie de pontuação ou índice. O nome VDOT é uma brincadeira com o VO2 Max, mas em vez de medir diretamente o consumo de oxigênio, ele pega seus tempos de prova e converte isso em um valor que ajuda a determinar os ritmos de treino. Em outras palavras, o VDOT é tipo uma ferramenta que o Daniels criou para dizer, olha, com base no seu tempo de 10 km, você deve treinar em quais e quais ritmos para diferentes tipos de treino. É uma forma prática de personalizar os treinos com base na sua capacidade atual. Tá. E aí, então, a gente chegou na era moderna, que é nos atualmente aqui, desde 2010, sobre o conceito de reserva de velocidade. Me fala mais sobre o conceito de reserva de velocidade e o do ASR. Com certeza.
Então, agora a gente entra na era moderna e esse conceito de reserva de velocidade, ou speed reserve, ficou bem mais em evidência. A ideia é simples, mas poderosa. A sua reserva de velocidade é basicamente a diferença entre a sua velocidade máxima, aquela que você só consegue sustentar por uns segundos, e a sua velocidade de prova, digamos, a velocidade que você consegue manter em uma corrida de 5 ou 10 quilômetros. A partir de 2010 para cá, muitos treinadores e rentistas começaram Continua. que se você... Com certeza, vamos continuar. Então, como eu dizia, se você aumenta essa reserva de velocidade, ou seja, se você tem um gap maior entre a sua velocidade máxima e a velocidade que você usa em provas, então a sua velocidade de prova se torna relativamente mais fácil. Em outras palavras, quanto maior a sua reserva, mais fácil é sustentar um ritmo submédio. Tá, então significa que seria interessante eu aumentar minha velocidade máxima para eu ter uma velocidade de reserva a mais. Porque, então, vê se o meu pensamento está certo. Quando você tem uma velocidade máxima maior, você vai usar um percentual menor da sua reserva de velocidade. Então, talvez fazer treino de sprint com força faça sentido para tentar elevar minha velocidade máxima ou não? Exatamente, você pegou a ideia certinho. Quando você aumenta a sua velocidade máxima, você cria uma folga maior entre o seu máximo absoluto e o ritmo que você precisa manter em provas. Isso quer dizer que o esforço relativo para manter um certo ritmo fica menor, porque você está usando um percentual menor da sua capacidade total. E sim, é exatamente por isso que treinos de sprint, força e trabalhos mais focados em aumentar a sua velocidade máxima fazem sentido dentro de um planejamento bem equilibrado. É uma forma de você aumentar a sua speed reserve e, consequentemente, deixar seus ritmos de prova mais confortáveis e sustentáveis. E existe estudos que falam se os strides a gente aumenta a velocidade máxima, porque a gente vai trabalhar ali de 85 até 95% da velocidade máxima, a gente nunca vai atingir o 100%. E não atingir o 100% faz sentido para aumentar a velocidade máxima? Boa pergunta. Então, o que a gente vê é o seguinte: os strides são ótimos para trabalhar perto da sua velocidade máxima, mas de forma controlada e sem chegar naquele 100% absoluto. E isso faz sentido, justamente porque o objetivo principal dos strides não é aumentar diretamente a velocidade máxima, mas sim melhorar a coordenação, a eficiência e a técnica em altas velocidades sem acumular muita fadiga. Existem estudos que mostram que treinar perto do máximo, mas não exatamente no máximo, já traz um monte de benefícios neuromusculares. Ou seja, você treina a ficar mais rápido e mais eficiente, sem precisar levar o corpo ao limite absoluto toda hora. Para realmente aumentar a velocidade máxima, aí sim entram treinos específicos de sprints máximos, força explosiva e outros trabalhos focados nisso. Então, em resumo, os strides ajudam muito a melhorar sua velocidade operacional e a eficiência, e isso indiretamente pode contribuir para uma reserva de velocidade melhor. Mas se o objetivo for aumentar o máximo absoluto, aí você precisa de treinos específicos de sprint também. Tá, então os strides ele não aumenta necessariamente a minha velocidade máxima, mas eu vou conseguir correr de maneira mais coordenada próximo da velocidade máxima. Então é isso, né? Então tá, beleza. Exatamente, é isso mesmo. Os strides são mais para você ficar mais coordenado, mais eficiente e confortável em velocidades altas, sem necessariamente aumentar o seu máximo absoluto. Então, com isso em mente, você vai conseguir tirar bastante proveito deles para melhorar sua eficiência e sua sensação de correr rápido, sem entrar em exaustão. Então vamos falar agora sobre a fisiologia dos strides. Primeiro, fala para mim sobre o tal do recrutamento neural. Então a gente vai treinar o cérebro, o sistema nervoso, a acostumar a correr mais rápido. É isso, né? Isso aí, exatamente. Quando a gente fala de recrutamento neural nos strides, a gente está falando basicamente de treinar o sistema nervoso a acionar as fibras musculares de uma maneira mais eficiente e coordenada em alta velocidade. Ou seja, você está ensinando o seu corpo e o seu cérebro a se acostumarem a ativar as unidades motoras de forma mais rápida e fluida quando você precisa correr em ritmos mais fortes. Então, sim, é exatamente isso. Você está treinando o seu sistema nervoso a se acostumar com a sensação de correr rápido, e com isso, você fica mais eficiente ou coordenado nessas velocidades. Vamos falar agora sobre a tal da mecânica elástica, que ele aumenta a rigidez do músculo e dos tendões. Então os strides, eles também servem para fortalecer os tendões e articulações?
Com certeza, vamos falar disso. Então, uma das coisas legais dos strides é que eles ajudam a melhorar essa mecânica elástica do corpo. O que isso significa? Basicamente, quando você faz strides, você está treinando os seus músculos e tendões a ficarem mais elásticos, ou seja, armazenar e liberar energia de forma mais eficiente a cada passada. Acaba aumentando a rigidez funcional dos tendões, o que é bom, porque você consegue usar a energia elástica deles para impulsionar a corrida e diminuir o gasto energético. Então, sim, os strides ajudam a fortalecer tendões e articulações nesse sentido, tornando-os mais resilientes e eficientes, o que é um baita benefício para sua corrida. E aí a gente fala sobre metabolismo alático. Pelo nome alático, eu imagino que ele não envolva lactato, é isso? E aí tá falando aqui sobre a duração de 8 a 30 segundos. Eu vi em algum lugar que o esforço máximo, força de sprint que a gente consegue fazer é 8 segundos, né? Em Z6 que falam. Acima dos 8 segundos você já entra ali em Z5. Por exemplo, os sprinters de 100 metros rasos, eles vão correr os primeiros 8 segundos em média, né? No seu máximo. E nos últimos 2 segundos eles tendem a ter uma desaceleração. Isso faz sentido? Faz todo sentido, sim. Exatamente o que você falou. Quando a gente fala de metabolismo alático, a gente está falando daquela faixa de esforço muito curto e intenso, onde você não está gerando lactato de forma significativa, porque está usando principalmente o sistema de fosfocreatina para gerar energia. E você está certo também sobre os tempos. Esforços máximos realmente sustentáveis ficam ali na casa de 6 a 8 segundos, e depois disso você começa a entrar em outro tipo de zona, onde já tem um pouco mais de produção de lactato. No caso dos strides, a ideia é justamente ficar nesse intervalo alático, ou levemente acima, mas sem entrar numa zona de esforço prolongado, que vai gerar muito lactato. Por isso eles duram ali entre 20 e 30 segundos, para você pegar os benefícios de velocidade e coordenação, sem entrar numa zona de esforço muito longo. E é isso que faz todo sentido. Me fala mais sobre esse processo de uso de creatina e fósforo, não sei o que lá, para produção de energia, que ele dura até 8 segundos. Então, é nessa hora que a gente usa creatina. Ele é um processo que ele não depende de oxigênio para fazer, porque ele é anaeróbico, eu imagino, e ele não gera lactato. Então, ele gera o que exatamente? Com certeza. Vamos entrar nesse assunto. O que você está falando é do sistema de energia chamado sistema de fosfagênio, que é basicamente a forma mais rápida que o corpo tem de produzir energia sem usar oxigênio. Nesse processo, você está usando a creatina fosfato, que é uma molécula armazenada nos músculos e que libera energia muito rapidamente. Então, a creatina fosfato doa um grupo fosfato para o ADP, formando ATP, que é a molécula de energia que o músculo usa para contrair. Isso tudo acontece sem precisar de oxigênio e não gera lactato. Então é um processo anaeróbico alático. Basicamente o que ele gera é energia rápida e limpa, mas só por um período muito curto. Esses 6 a 8 segundos que a gente comentou. Depois disso, o corpo precisa de outras vias energéticas para continuar sustentando as forças. Por exemplo, no final de uma prova de 10 quilômetros, eu ainda tenho creatina e fosfato no meu organismo ou ele é consumido durante o percurso? E se quando eu dou o sprint final ali, faltando poucos metros para a chegada, então significa que esse meu sprint final, que eu elevo muito a velocidade no final, ele pode durar no máximo 8 segundos, é isso? Exatamente isso. A creatina fosfato é usada rapidamente e se regenera um pouco durante os momentos mais leves, mas em uma prova de 10 km você já consumiu boa parte desse estoque. Ainda assim, quando você chega naquele sprint final, você consegue dar aquele gás de alguns segundos, justamente porque o corpo tenta usar o que resta desse sistema de fosfagênio para aquele esforço curto e explosivo. Então, na prática, sim. Aquele stand final dura só o que você ainda tem de creatina fosfato disponível, ou é realmente algo em torno desses 8 segundos, talvez um pouco mais se você tiver recuperado bem. Depois disso, o esforço já começa a depender de outras vias, e é por isso que esse sprint final é realmente bem curto e intenso. Tá, e aí então a gente fala sobre transferência submáxima, que é, pelo que eu entendi, ele é basicamente sobre reserva de velocidade, é isso? Me explica mais sobre a transferência submáxima. Isso mesmo, você pegou a essência. A transferência para o submáximo está muito ligada àquela ideia de reserva de velocidade. Basicamente, quando você faz strides e trabalha próximo da sua velocidade máxima, você está ensinando o seu corpo a se sentir confortável em velocidades mais altas. E aí vem o sacado.
Quando você volta para uma velocidade submáxima, ou seja, um ritmo de prova que não é o seu máximo absoluto, esse ritmo parece mais fácil. Por quê? Porque você criou uma margem, uma folga. Você está usando uma porcentagem menor da sua capacidade total, e com isso o esforço fica mais sustentável. Em outras palavras, você está transferindo o que aprendeu em alta velocidade para tornar os ritmos mais moderados, mais fáceis. E isso é uma das grandes vantagens dos strides. Você não só fica mais coordenado e eficiente, como também torna os ritmos de prova mais tranquilos de sustentar. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre a definição moderna dos strides, né? Então ele vai durar de 8 a 40 segundos. Se for 8 segundos... Então, só me corrija assim. Quanto mais curto ele for, mais intenso ele pode ser, é isso? Exatamente, você pegou a lógica. Quanto mais curto o stride, mais intenso ele pode ser, porque você está trabalhando em um intervalo de tempo onde você pode chegar perto da sua velocidade máxima sem acumular fadiga. E se o strike for mais longo, tipo chegando ali perto dos 30, 40 segundos, ele naturalmente vai ser um pouco menos intenso para você não entrar numa zona de esforço que gere muito lactato ou fadiga. Então, na definição moderna, os strides são flexíveis nesse sentido. Os mais curtinhos, de cerca de 8 a 15 segundos, podem ser mais intensos e bem rápidos. Já os mais longos, de uns 20 a 30 segundos, ainda são rápidos, mas com foco um pouquinho maior na forma e no controle, para não virar um tiro exaustivo. E aí na intensidade a gente fala de 85 a 95% da velocidade máxima, tudo bem. E aí na estrutura, então, existe uma aceleração progressiva. Então você, sei lá, dá um trotezinho e aí dá um pau de 100 metros, sei lá, e depois desacelera para não ter que parar de repente, e causar dano às articulações e tendões, é isso, né? E aí depois você recupera por 45 a 90 segundos, que é o tempo do corpo baixar bem a frequência cardíaca e para dar outro tiro. É isso, né? Exatamente, você pegou direitinho o espírito da coisa. Então, na estrutura do stride, você começa com uma aceleração progressiva, chega naquele pico de velocidade ali entre uns 85 a 95% do seu máximo, e depois desacelera de forma controlada. Isso é justamente para evitar parar de repente e dar aquele tranco nas articulações e tendões, além de manter tudo mais seguro e fluido. Depois você dá um intervalo de recuperação de uns 45 a 90 segundos, que é justamente para deixar a frequência cardíaca baixar, o corpo dar uma respirada, e aí você consegue fazer outro stride com a mesma qualidade. Então, no fim das contas, é isso mesmo. Aceleração progressiva, pico controlado, desaceleração e um tempinho de recuperação para repetir com qualidade. Eu vi em algum lugar que é bom fazer stride, principalmente em subida, por alguns motivos. Entre eles, você diminui os impactos, porque você está subindo, você treina mais força, você consegue gerar mais potência na subida, e no final das contas parece que fazer stride em subida ele melhora também a mecânica de corrida. Isso faz sentido? Com certeza, faz bastante sentido. Fazer strides em subida tem vários benefícios e você apontou bem os principais. Primeiro, você reduz o impacto porque a subida naturalmente faz com que a sua aterrissagem seja mais suave. Segundo, você acaba trabalhando mais força e potência, porque correr morro acima exige que você aplique mais energia a cada passada. E terceiro, isso realmente ajuda na mecânica de corrida, porque a inclinação faz com que você tenha que levantar mais os joelhos e usar uma postura mais ereta. Então, resumindo, fazer strides em subida é uma ótima variação. Você obtém esses benefícios extras de trabalhar força, reduzir impacto e melhorar a técnica, o que pode tornar seus strides ainda mais eficientes. Então vamos falar agora sobre quando usar stride. O primeiro é... Bom, a primeira coisa que não está escrito aqui é sobre o treinamento de base, né? O período de base que a gente está fazendo vários longões e aí para manter a musculatura meio esperta, a gente manda uns strides para não estragar a musculatura fazendo intervalado. É isso, né? Isso mesmo, você pegou o espírito da coisa. Durante o período de base, quando você está fazendo muitos treinos longos e mais tranquilos para construir aquela fundação aeróbia, os strides entram justamente como um tempero. Eles servem para manter a musculatura e o sistema neuromuscular esperto, sem precisar entrar em intervalados pesados que poderiam gerar muita fadiga. Então, durante a base, você coloca esses strides depois de rodagens fáceis, só para lembrar o corpo de como é correr rápido, de forma relaxada, sem destruir o processo de construção aeróbia. É uma forma de manter a velocidade e a coordenação sem cansar demais. E é por isso que eles são tão úteis nesse período.
Outro lugar que você colocou aqui para a gente usar os strides é no aquecimento de competição. Sobre aquecimento de competição, se eu fizer stride muito forte, eu não vou acabar com o meu estoque de creatina fosfato, por exemplo? Exatamente, essa é uma boa observação. Quando você usa strides no aquecimento de uma competição, a ideia não é fazê-los muito fortes a ponto de esgotar suas reservas. Você quer usar esses strides de forma moderada, só o suficiente para ativar seu sistema neuromuscular, acordar as pernas e preparar o corpo para o ritmo da prova. Então, no aquecimento, você faz os strides de forma controlada, sem chegar um esforço máximo, para não gastar toda a sua creatina fosfato ou cansar demais. Esse é um jeito de preparar o corpo para largar mais solto e pronto, sem desperdício de energia. A última coisa que você colocou aqui é sobre o período de afiação, que eu imagino que seja o polimento, né? Na semana ali de tapering, um pouco antes da prova, você faz umas rodagens bem curtinha e manda uns strides só para manter o corpo ligadão, né? Isso mesmo, é bem por aí. O período de afiação, ou tapering, é aquela fase antes da prova em que você reduz o volume dos treinos para chegar descansado e no seu melhor estado. Nesse momento, você faz rodagens bem curtas e leves e usa os strides só para manter o corpo ligado, como você disse. Eles ajudam a relembrar as pernas de como correr rápido, sem gerar fadiga, para que você chegue na prova com aquela sensação de estar afiado e pronto para dar o seu melhor. E aí você colocou aqui alguns protocolos de treino, tem o clássico, o fly-in, 50 por 50 wind sprint em descida leve. Dá uma passada para mim em todos eles. Claro, e vamos dar uma passada por eles. Então, o protocolo clássico de strides é basicamente fazer de 6 a 8 repetições, de uns 20 segundos, com aquela recuperação completa entre eles, e é o que a gente já falou. A aceleração progressiva, chega no pico e desacelera. O fly-in é um pouco diferente, porque você pega uns 20 metros para embalar antes do stride, entra na velocidade já em movimento, e aí faz o trecho principal bem rápido e depois desacelera. Isso ajuda a evitar aquela parte de aceleração do zero e deixa o stride mais fluido. O 50-50 ou one sprinting é quando você faz, por exemplo, 50 quadros e depois 50 metros mais leves, tipo um flutuo, e você repete isso algumas vezes. Isso é ótimo para a semana de polimento, porque mantém a velocidade sem cansar. Já os strides em descida leve são uma forma de treinar uma cadência mais rápida e uma passada mais rápida, aproveitando a inclinação para ganhar um pouco de velocidade sem tanto esforço. Isso pode ajudar na coordenação e na sensação de velocidade. Então é isso. Cada protocolo tem sua vantagem e seu uso, e você pode escolher de acordo com o que precisa no seu treino. E aí, então, a gente vai falar um pouco sobre os erros que a gente tem, né? Primeiro é que não pode sprintar em velocidade máxima, porque eu imagino que aumente muito o risco de lesão, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Um dos erros comuns é tentar transformar o stride em um sprint máximo, porque isso pode realmente aumentar o risco de lesão. O objetivo do stride é ser rápido, mas ainda assim controlado e relaxado, justamente para colher os benefícios sem estressar demais o corpo. Outro erro é não dar descanso suficiente entre os strides, porque se você não se recupera direito, acaba perdendo qualidade e o treino não funciona tão bem. E outro ponto é fazer strides muito longos ou em superfícies ruins, o que pode comprometer a técnica ou causar desconforto. Então a ideia é manter os strides controlados, bem espaçados e feitos em um ambiente seguro para colher os benefícios sem correr riscos desnecessários. E aí, então, a gente vai falar sobre as receitas de bolo aqui, né? Primeiro é o da base sólida, então provavelmente é o que eu tenho que fazer. Você colocou aqui de 2 a 3 vezes na semana, de 6 a 8 repetições, 20 segundos de stride, parece bastante, e descansando ali 60 a 90 segundos, é isso, né? Me explica mais sobre o uso de stride em período de base. Com certeza, vamos lá. Então, quando você usa os strides nesse contexto de base sólida, o objetivo é realmente manter um pouquinho de velocidade e coordenação enquanto você está fazendo aqueles treinos mais longos e mais tranquilos. A ideia é não perder aquele feeling de velocidade e não deixar as pernas ficarem só acostumadas com ritmos lentos. Por isso, você faz esses strides de 2 a 3 vezes por semana, com aquelas 6 a 8 repetições de cerca de 20 segundos cada. Esse tempo é o suficiente para você pegar uma boa velocidade, mas sem tirar um ponto de fadiga. E depois você descansa 60 a 90 segundos para recuperar bem, garantindo que cada repetição seja de qualidade.
Aqui, você mantém o sistema neuromuscular ativo sem interferir no foco principal da base, que é construir resistência. E aí depois você fala sobre o período de pré-série ou de competição, que você usa o método fly-in de 4 a 6 repetições. Me fala mais sobre o método fly-in, que eu já esqueci qual que era ele, e me explica por que é de 60 a 80. Se é 60 a 80, não deve ser bem intenso, né? Claro, vamos relembrar. O método fly-in é aquele em que você pega um trecho curtinho antes da stride para embalar, ou seja, você já entra no stride em movimento. Em vez de sair do zero, você faz uma pequena aceleração prévia e entra na velocidade alvo de uma forma mais fluida. Isso ajuda a atingir a velocidade desejada de maneira mais natural e evita aquele impacto inicial de partir do zero. E sobre essa intensidade de 60% a 80%, nesse contexto, significa que você está fazendo um esforço moderado, sem chegar nem perto de um máximo, mas ainda assim dando um estímulo bom para o corpo. É intenso o suficiente para ativar suas fibras rápidas, mas não tão intenso a ponto de gerar fadiga excessiva. E não se faz isso na fase pré-competição, para manter o corpo bem preparado ou a gente se esgotar. Agora vamos falar sobre o uso de stride no polimento final. Você fala para usar o método 50-50, que começa rápido e termina mais devagar, e fazer 5 voltas de 4. Eu não entendi muito bem o que significa isso. Claro, vamos esclarecer. O método 50-50, ou wind sprints, é basicamente uma forma de fazer strides onde você alterna trechos rápidos e trechos de recuperação ativa. Por exemplo, você corre 50 metros num ritmo rápido e depois 50 metros num ritmo mais leve, e vai repetindo isso. Quando eu mencionei 5 voltas, eu quis dizer que você pode fazer isso em uma pista, por exemplo, onde cada volta tem 400 metros. Então, em cada volta, você faz várias dessas alternâncias de 50 metros rápido e 50 metros leve. 5 voltas assim daria um conjunto de cerca de 2 km no total, alternando o ritmo. Isso ajuda a manter a velocidade e a afiação na semana final, mas sem gerar fadiga, porque você está intercalando com trechos leves. Tá, então no método 50-50, talvez não precise usar descanso. Só vai lá, dá um pique e depois descansa trotando, é isso? Exatamente, é isso mesmo. No método 50-50, você não precisa fazer uma pausa completa entre os esforços. Você simplesmente faz o trecho rápido e depois descansa crotando ou correndo bem leve no trecho seguinte. É como um descanso ativo. Assim você mantém o ritmo geral da sessão e evita parar completamente, o que é ótimo para o período de polimento, porque você continua em movimento, mas sem se cansar demais. Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer ajudar. Qualquer coisa, é só chamar. Boa sorte aí com os strides e bons treinos.